Boa noite, amada igreja, Pai do Senhor Jesus. Graças a Deus, feliz com Deus novamente. Depois daquele domingo abençoado, boa noite. Estamos novamente aqui para o nosso Unidade Quinta, do ano do avivamento. Não se esqueça disso. Unidade Quinta. Bereano não pode andar na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem tampouco ficar em ponto morto, e nem pensar em dar marcha ré. Diga para o irmão, bereano, diga para ele ou para ela aí, só anda na quinta. Aleluia. Velocidade do cruzeiro. Entendeu, queridos? Engatar a quinta é isso. É você vir aqui e você receber uma palavra que vai fazer você sair daqui acelerado. Porque, irmãos, todo momento a gente vive situações que tentam nos parar. Todo momento. Ou só acontece comigo? Acontece com todos nós, né? Então vamos lá, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no Salmo de número 123, abra sua Bíblia. Então, para aqueles que ainda não viram lá no nosso grupo do WhatsApp, então você procura, vou incentivar você, irmãos, pelo menos uma vez no dia, entra no WhatsApp da igreja para saber as novidades, acesse o Facebook, o Instagram, entra no canal do YouTube. Sabia que nós temos um canal? Temos um canal no YouTube. Só que a gente precisa o quê? Fazer com que tenha vários acessos para que eles vejam que é importante aquilo que a gente publica ali. Tá? Então faça isso. Tá? E aí, para quem não sabe, né, eu coloquei lá no grupo hoje. Inauguração da nossa primeira igreja fora do Brasil. Né? Bereana de Portugal. Você pode aplaudir Jesus por isso? Essa casa estávamos aqui, dava glória a Deus, nossos irmãos aqui. Ô glória! Olha aí, pai, é diferente. Vamos lá, está assim o texto. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos, e eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém? Feche seus olhos, coloque sua cabeça, mais uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez diante da tua presença, Senhor, nos colocamos agora para te suplicar pela tua graça, bondade, misericórdia, a fim de que teu servo possa ser um instrumento, um manancial, um canal de bênção para a tua igreja, de tal maneira que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, Deus. Que a tua palavra encontre guarida nos corações e tragam os resultados esperados para a glória e louvor do teu nome. Amém? Então, queridos, esse texto aqui é um texto muito interessante, né? Parece ser algo assim redundante, né? Porque todos os textos da Bíblia são interessantes. Não há nenhum texto da Bíblia que não seja interessante. Jesus chorou, é interessante. Qualquer texto que está na Bíblia, ele é interessante. Por quê? Porque é a palavra de Deus.
Mas aqui nesse salmo, que é um dos salmos que fazem parte de uma coletânea de salmos chamado Cântico dos Degraus, que segundo a tradição judaica, os judeus eles entoavam esses cânticos, os peregrinos, quando eles subiam até Jerusalém. Então é uma coletânea de salmos de 15 salmos, que começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. E ao longo desse salmo eles vêm exteriorizando alguns sentimentos, né? Alguns momentos que eles passaram, que eles viveram, algumas atitudes que eles precisaram tomar ao longo da sua trajetória. E aqui nesse texto a gente vai observar algo muito interessante, porque esse texto ele é uma oração. Ele é uma oração onde o salmista diz que para ti que habitas no céu levanto os meus olhos. E ele faz aqui um paralelo, ele pega e ele faz um paralelo entre a atitude de um servo, né, que olha para a mão do seu Senhor, e os olhos de uma serva que olha para as mãos de sua senhora. Então, ou seja, ele olha, o servo que olha para as mãos do Senhor e a serva que olha para as mãos da sua senhora. Então ele faz aqui uma comparação, diz, assim como, né? Ele diz, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. Então a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje tem como tema: na hora da adversidade, para onde estamos olhando? Você pode dizer para 2 ou 3 pessoas aí, fala aí, na hora da adversidade, para onde nós estamos olhando? Não só invertendo aqui, e colocar assim, para onde você está olhando na adversidade? Mas é a mesma coisa, né? Então veja que aqui eles estão falando de um momento que eles estão saindo de uma situação em direção a Jerusalém. Se você for olhar um pouquinho no Salmo de número 137, né? Salmo 126 diz assim, ó, quando o Senhor trouxe do cativeiro, era um dos salmos dos degraus, dos cantos de degrau. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, né? Então eles estavam sonhando, né? Mas olha só, eles sonhando com aquilo que Deus havia prometido fazer na vida deles, eles também estavam sendo afrontados. Salmo 137, que também, né, está dentro desse contexto, diz, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos das nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos, um dos cânticos de Sião. Mas como encolhemos o cântico do Senhor em terra estranha? Veja, eles primeiro estavam ali cativos, e aí as pessoas que levaram eles cativos ficavam zombando deles. Sabe, quantas vezes o ímpio ele zomba da gente por uma situação que nós estamos vivendo, perguntando, onde é que está o teu Deus diante dessa situação? Então era isso que eles estavam vivendo. Então eles sofreram uma zombaria, quando dizer, olha, nós chegamos ao ponto de colocar no salgueiro as nossas armas, ou seja, nós perdemos a vontade de cantar. Só que no Salmo 126 diz, olha, quando o Senhor trouxe do cativeiro, ou seja, quando eles estavam no cativeiro, sofrendo todo tipo de desprezo, de zombaria, né, diz que eles penduraram as harpas no salgueiro. Mas, quando
salgueiro. Continue sonhando. E aqui no Salmo 133 diz o seguinte, Salmo 133, 123, diz que assim os nossos olhos atentam para o Senhor. Irmãos e irmãs, a todo momento, ao longo da nossa vida, os nossos olhos são atraídos por algum acontecimento do cotidiano, fato ou pessoas que chamam a nossa atenção devido contínuas novidades e situações que vivemos no cotidiano. Então, a todo tempo, esse mundo pernicioso, esse mundo sem Deus, esse mundo incrédulo, esse mundo apóstata, esse mundo materialista, esse mundo hedonista, esse mundo que está debaixo, né, daquilo que o adversário das nossas almas tem trabalhado, ele tenta o tempo todo desviar os nossos olhos do Senhor. E alguém um dia disse o seguinte, que os olhos são as janelas da alma. Alguém um dia disse isso, eu não sei quem disse, não pesquisei. Mas a Bíblia diz, em Mateus 6, 22 a 24, diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se teus olhos forem trevas, todo o seu corpo será tenebroso. Ou seja, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos vai influenciar como será a nossa vida. Vou repetir. Aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos é que vai influenciar ou determinar as coisas que acontecerão na nossa vida. Uma pessoa que ela fica diante de um programa de televisão que só mostra tragédia, que só mostra derrota, que só mostra violência, que só mostra coisas que não edificam, ela vai se tornar uma pessoa deprimida, ela vai se tornar uma pessoa que vai desistir fácil das coisas, ela vai se tornar uma pessoa que vai permitir ser influenciada por aquilo que ela vê. Porque primeiro, ou melhor dizendo, de todos os nossos sentidos, o que exerce uma pressão mais forte na nossa memória é aquilo que a gente vê. Então, o nosso corpo recebe informação através da audição, através da visão, através do tato, do paladar e do olfato. Está certinho os 5 sentidos? Eu acho que é feio, né? Estou vendo todo mundo assustado. Mas a visão é que exerce uma maior influência. Por que existe televisão de canal aberto? Porque a televisão exerce uma influência poderosa na vida das pessoas. Por que hoje, né, estão caçando as redes sociais e forçando as pessoas a assistirem somente televisão de canal aberto? Porque se você acertar mais nas redes sociais que são comprometidas com a verdade, você vai saber de coisas que o canal aberto não te informa. Então aqui eu só estou trazendo para uma realidade do nosso dia a dia, né? Então nós somos influenciados a todo tempo pelo que vemos. Está ali minha filha, que está estudando publicidade.
ela ficar estudando o que ela vai fazer para atrair a atenção das pessoas. Você sabia que cada cor ela tem uma função numa propaganda? Você sabia que a cor vermelha gera em nós o desejo de comer alguma coisa? Sabia disso? Você sabia que a cor azul ela dá uma ideia de seriedade? Você sabia disso? Por isso que os políticos usam muito camisa azul, porque eles querem passar uma ideia de seriedade, de verdadeiro, mas é só narrativa, porque são todos mentirosos. Então veja como a visão influencia a nossa vida. Mas o salmista, ele disse aqui o seguinte: Senhor, para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos, e eis que com os olhos dos servos atentam para a mão do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. Eu quero começar a pregar nessa noite, dizendo para você: não deixa nada, nem ninguém, nem situação alguma desviar os seus olhos de Deus. Porque se nós, irmãos, na hora da adversidade, nós olharmos para o problema, nós vamos desistir de lutar. Eu sei o que eu estou dizendo. Quando eu recebi o diagnóstico do câncer, que eu olhei aquele diagnóstico, no primeiro momento, irmãos, que eu olhei, eu me abati. Quando eu mostrei para minha esposa, eu li os pensamentos dela. Por quê? Eu tinha 51 anos. O pai dela faleceu com 51 anos com câncer. Então eu já li o pensamento dela. Minha mãe ficou viúva com 51 anos e agora eu também ficarei. Só que imediatamente veio à minha mente o Salmo 23 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Eu sinto Deus aqui nessa noite, querido. Não é para emocionar você, porque eu não faço esse tipo de coisa. Se eu e você permitirmos com que aquilo que nós vemos influenciar as nossas atitudes, escolhas e decisões, nós seremos paralisados. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quando o gigante Golias, ele aparece diante do arraial e desafia para que Israel envie um homem para lutar com ele, e aquele que vencesse faria do outro povo seu servo. A Bíblia diz que os homens do exército de Israel olharam o tamanho do gigante e as armas que ele usava. Ou seja, eles olharam para o tamanho do problema. Diga para quem está ao teu lado: não olhe para o tamanho do seu problema. Agora diga para quem está do outro lado na frente, diga assim: olhe para o tamanho do seu Deus. Quando Davi chega, Davi, ele não olha para o tamanho do gigante, ele olha para o tamanho do Deus dele. Ele fala: diz, tu vem a mim com espada, com escudo e com lanças, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, a quem afrontaste. Outro exemplo, quando Moisés vivia os espias, espirras não espirra não. Quando manda os espias para olhar a terra prometida, foram 12 príncipes, não foram 12 soldados, foram 12 príncipes, 12 homens experimentados na guerra. E diz que desses 12 vieram 2 relatórios diferentes. 10 trouxeram um relatório.
e outros trouxeram outro. Olha, irmãos, eles foram olhar a mesma terra, eles foram olhar o mesmo povo, eles foram olhar as mesmas circunstâncias, eles foram olhar as mesmas armas, mas vieram com um relatório diferente. Então, dos 12, 10 vieram dizendo: olha, a terra que nós fomos olhar, ela realmente é boa e mana leite e mel. Joinha, gaivota azul. Glória a Deus. É? Na vida militar, quando a gente acerta uma questão, a gaivota azul. Ó, acertou. Realmente é aquilo que Deus falou. A terra mana leite e mel, porque eles vieram trazendo, para trazer um cacho de uva, tinha que ter 2 homens carregando um cacho de uva. Aquela região ali de Jericó fica numa região chamada Crescente Fértil. É a região mais próspera do Oriente. E aí então eles olham, a terra que nós fomos espiar, a mana leite e mel. Porém, diga para quem está andando, fala, cuidado com os porém. Porém, o povo que está lá é gigante. E olha só, uma pessoa que ela deixa se abater pelo que ela vê, ela consegue ver até coisa que não dá para ver. Como assim, pastor? Aí disse: olha, eles são gigantes e nós, diante deles, somos gafanhotos. Ué, que doideira, irmão. Eles conseguiram ver uma coisa que, na verdade, ninguém viu. Olha, eles são gigantes e nós somos gafanhotos. Somos como gafanhotos. Sabe o que está querendo dizer? Nós seremos alimentos para eles. Só que tiveram 2, Josué e Caleb. Repita comigo, Josué e Caleb. Josué e Caleb trouxeram outro relatório. Falou: olha, a terra é boa, mana leite e mel, tem gigante lá, tem sim, mas se o Senhor estiver conosco e Ele nos fez essa promessa, nós vamos subir e conquistar essa terra. Aí é por isso que quando chega o Novo Testamento, a Bíblia diz que João Batista comia gafanhoto e mel. Então veja o poder de uma visão. Eu posso imaginar Davi, ele olhando o gigante, ele olhou uma parte do gigante que ele falou: não, essa cabeça eu não erro. Essa cabeça desse gigante é muito grande. É ruim. Isso aqui é 2 Daniel 3,14. É ruim de eu levar esse cabeção aí, sabe? Então ele olhou o tamanho da possibilidade. Sabe? Nós precisamos olhar o tamanho da possibilidade. E a gente só vai conseguir enxergar isso quando os nossos olhos estiverem em Deus. Porque as lentes espirituais é que vão ampliar a nossa mente e a nossa visão para enxergarmos aquilo que Deus prometeu a nós. Aleluia. Uma das tarefas de Jesus, lá em Isaías, fala sobre isso, e Jesus falou em Lucas capítulo 4, quando ele entra na sinagoga. Uma das tarefas de Jesus é dar vista aos cegos. Ali, irmãos, embora Jesus curou muitos cegos, ali a tônica da mensagem não era curar uma visão terrena, uma visão carnal, era curar a visão espiritual do povo de Deus.
eu quero ministrar nessa noite sobre a tua vida, que haja cura sobre a tua visão espiritual, que você não permita com que nada, nem ninguém venha distorcer a visão de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Tem alguém comigo aqui? Levante a tua mão. Foi por isso que o salmista, no Salmo de número 101, versículo 3, ele diz: não porém coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Ou seja, eu não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Sabe por quê, irmão? As coisas entram pela visão, vai para a mente e depois desce o coração. Esse é o processo. Primeiro você vê. Não é assim a mulher do shopping? Primeiro ela vê a bolsa. Aí depois ela lembra que aquela bolsa combina com uma sandália que ela tem em casa. Aí vai para a mente. Eu posso. Aí depois vai para o coração. Eu estou com o cartão. Veja, tudo por causa da visão. Sabe? Então a mulher é muito levada por aquilo que ela vê também. Embora o homem tenha esse sentido mais aguçado, né? Então veja, é através da visão. Porque olha, Abraão tinha uma promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus para Abraão? Ser pai de uma grande nação. Muito boa. Ser pai de uma grande nação. Só que tinha um problema. Sara, sua esposa, já tinha cessado o tempo de gerar filho, e ele também era avançado em idade. E aí, Abraão, embora tenha recebido uma promessa de Deus, teve um momento em que Abraão olhou para a situação. Ele olhou para a situação e falou: Senhor, Gênesis 15, vamos dar uma olhadinha lá. Gênesis capítulo 15. Diz assim: depois destas coisas vem a palavra do Senhor Abraão em visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Depois dessas coisas do quê? Depois que Deus abençoou Abraão, né, através de Melquisedeque, né, mas Abraão tinha algo no coração. Ele diz assim, ó: então disse Abraão: Senhor, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor me dizendo: este não será o seu herdeiro. Sabe por quê? Ele achava que o Damasceno Eliezer é que seria aquele que através dele Deus cumpriria aquela promessa, né? Olha só que coisa linda. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Então o levou para fora, sabe? Porque Abraão, ele estava, sabe quando você está envolvido num problema, você não consegue enxergar uma solução, né? Então Abraão estava na tenda e a cabeça dele só pensava em quê? Pô, como é que eu vou ser pai? Como é que essa coisa vai acontecer? Se minha esposa não pode ter filho, eu já sou avançado em idade, então vai ser Eliezer que vai ser o herdeiro, né? E depois veio aquela bobagem lá também, né, de Ismael com a sua escrava Rabi não,
Então Deus, Ele primeiro tira a gente do meio da situação que está nos fazendo não enxergar aquilo que Ele prometeu. Você está entendendo? Então Deus primeiro tira a gente do meio. Aí depois Ele diz assim, olha só que coisa linda, né? Ó, diz assim, ó, e levou para fora de Sá. Olha agora para onde? O céu. Ele não falou olha para a terra. Ele não falou olha para as pessoas. Ele não falou olha para a situação. Olha para tudo aquilo que envolve onde você está. Não, olha para o céu. Diga para o teu irmão assim, tira os olhos do teu problema e olha para o céu. Olha para o céu, porque se eu e você ficarmos olhando para o problema, nós vamos perder a nossa fé, nós vamos desistir, nós vamos ficar paralisados, nós não vamos avançar, o temor vai tomar conta da gente, a ansiedade também. Aí Deus fala, Abraão, vem aqui para fora e agora olha para o céu. Aí fala, olha só, aí ele diz aqui, e conta as estrelas, se as pode contar. Disse, assim será a tua descendência. Sabe o que ele disse? Olha para o céu, sabe por quê? A tua resposta vem do Senhor. Por isso que o salmista diz no Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, o meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro, a minha providência, a tua providência, o meu milagre, o teu milagre, não virá simplesmente de coisas terrenas. Deus pode usar coisas terrenas, mas o milagre virá do alto. Levante a tua cabeça e olha para o Senhor e te prepara. Ele disse que a descendência seria como a areia do mar, não foi? Então ele disse, então conta as estrelas, se é que pode contar. Eu posso imaginar Abraão contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1.500, 10 milhões. Aí ele errava a conta e começava de novo. Veja, Deus fez a promessa, mas quem teve que contar? Abraão. Ou seja, somos nós. Deus faz a promessa, mas somos nós que temos que verbalizar essa realidade na minha e na tua vida. Abraão poderia dizer, mas Senhor, como é que eu vou contar as estrelas do céu? Como? Mas ele não, ele simplesmente obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Então deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus te mandar fazer algo, ainda que você ache um absurdo, faça, porque o milagre de Deus está na obediência. Entenda isso. Não estou entendendo nada. E quem disse para mim e para você que nós temos que entender alguma coisa que Deus manda a gente fazer? Irmãos, ordenança de Deus não é para entender, é para obedecer. Aleluia. Não adianta. Então ele falou, conta de estrelas do céu. Então se Deus mandou, eu vou contar. Sabe, eu vou contar, não interessa. Não interessa que eu nem posso ter filho, mas eu vou contar. Se Deus mandou contar, Deus falou assim, assim será a tua descendência. Diga para 2 ou 3 para Deus te chamou para contar estrelas. Diga para ele. Queridos, entenda isso. Mas ele mandou olhar para o alto, olhar para o Senhor. Isaías 45, 22 diz, olhai para mim e sereis salvos.
ser salvo? Continua olhando para o Senhor. Sabe? Não olha para as outras coisas não. Se você for olhar para as coisas que estão acontecendo agora, eu e você vamos sucumbir na nossa fé. Se for olhar para essa doideira que está acontecendo no Evangelho no Brasil, a gente vai parar, a gente vai desistir. Não só uma maluquice que está acontecendo no Brasil. É por isso que eu falo, crente que quer sobreviver a todas essas loucuras que estão acontecendo por aí, coloque a tua vida pautada na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. É a palavra que gera fé, é a palavra que liberta, é a palavra que santifica, é a palavra que abre porta, é a palavra que nos renova, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos leva ao lugar da vitória. Glória a Deus, aleluia. É a palavra, irmãos. E o salmista diz: os meus olhos estarão no Senhor até que venha a sua misericórdia. Sabe? Irmãos, quando o rei Josafá estava numa guerra, cercado de todos os lados, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 3 a 12, tem um momento que ele diz assim, vamos dar uma olhada lá. Segundo livro das Crônicas, aqui é Bíblia o tempo todo. 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa eu ver aqui. Me ajudem aí, é um texto que fala assim: não temos mais força, mas os meus olhos estarão postos em ti. 2 Crônicas, deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui, tá? Aqui, capítulo 20, versículo de número 12, ele diz assim: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Olha só, ele estava diante de um problema gigante, uma guerra terrível. E ele diz: olha, não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Ou seja, eu não tenho mais força. E não sabemos nós o que faremos. Ou seja, não tenho mais força e não sei mais o que fazer. Eu já tentei de tudo. Mas aí ele diz assim, ó: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Não há força, não sei o que fazer, mas os nossos olhos estarão postos em ti. Aí, quando a gente faz uma declaração dessa para Deus, a resposta Deus envia. Olha só o texto. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jagiel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Você vai, em vez de Judá, você vai lá: dai ouvido todo o povo
salmo. Olha só, o salmo que o irmão Celso leu, o salmo 34. Olha aqui, hein? Nem tinha preparado isso. Mas olha o que diz aqui o salmo 34. Ele diz assim, versículo 4: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e seus rostos não ficarão confundidos. Sabe o que, irmão? Quando os nossos olhos estão em Deus, não há espírito de confusão, nós não ficamos inseguros, nós não ficamos incertos, nós temos uma alma confiante, porque olhar para o Senhor é o que? Ter a certeza de que aquilo que Ele prometeu fazer, Ele fará. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Quando você estiver ansioso ou ansiosa, olha o que Jesus disse: olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu. Eu estou ansioso. Por quê? Eu estou desempregado. Tem algumas pessoas desempregadas. Eu estou desempregado. Já entreguei currículo. Já fiz entrevista, mas ninguém me chama. Olhai para os lírios do campo. Olhai para as aves do céu. Ele disse: se eu tenho cuidado dessas coisas, não cuidarei de vós. Diga aí para quem está do lado, seja profeta, me ajuda a pregar, fala assim: fica tranquilo, Deus está cuidando de nós. Fala, Deus está cuidando de você. Fica tranquila, querido, Deus está cuidando de tudo. Nós ouvimos a palavra domingo, Deus está no controle de tudo. Oh, glória a Jesus. Nós precisamos manter os nossos olhos em Cristo. A Bíblia diz que olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, não tire os olhos de Jesus. Pedro, enquanto olhava para Jesus, a Bíblia diz que ele andou sobre o mar. Mas quando ele olhou para a tempestade, ele sentiu um vento frio que corria sobre ele. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. E ele então clama a Jesus. Sabe por quê? Quando a gente tira os olhos de Jesus e olha para as circunstâncias, para os problemas, para as adversidades, nós começamos a afundar. Mas Deus não nos chamou para afundar. Fala para o teu irmão: você não vai afundar. Fala, seu barco não vai afundar. Sabe, igual o barco Augusto afundou na Baía de Guanabara naquela virada de ano. Teu barco não vai afundar igual afundou o Titanic. Teu barco vai chegar do outro lado, porque Jesus está no barco. Então mantenha os olhos nele e continue firme. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E para terminar, não tire os olhos de Jesus. Por quê? Quando nós olhamos para Jesus, abra aí a sua Bíblia, João capítulo 1. Versículo 47 até 51, disse assim: 46. Disse Natanael, porque seu irmão estava chamando ele para ver Jesus, que ele disse que tinha encontrado o Messias. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Que diferença vai fazer na minha vida o cara dizer o número da placa do meu carro? Vai ter diferença nenhuma. Aí Jesus falou: olha, só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, que está crendo que eu sou o Filho de Deus? Olha o que Jesus me disse aqui. E disse: na verdade, William, que daqui em diante, eu disse, se você continuar mantendo seus olhos sobre mim, né? Vereis, repita comigo, vereis, de novo, vereis o céu aberto, os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olha, enquanto vocês mantiverem os seus olhos em mim, forem obedientes a mim, perseverarem na minha palavra, o céu estará aberto para vocês. Eu quero dizer para você nessa noite, se você entrou aqui e você já entregou sua vida a Jesus, você confia nele, você está olhando para ele, você está vivendo para ele, o céu está aberto. Diga para nós, o céu está aberto. A Bíblia diz que verei os anjos subindo e descendo. Por que não? Os anjos descendo e subindo, porque os anjos subindo e descendo elevando as nossas orações, nossos clamores e trazendo as respostas que nós esperamos. Eu disse no início, quando olhamos para os problemas, nos causam tristeza, nos causam desânimo, nos causam fraqueza, tenta nos paralisar. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós temos nossa fé renovada, nós temos nossa esperança restaurada, nós geramos expectativas para uma vida melhor. Aleluia. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que, olha, por mais que o diabo tente fazer alguma coisa, ele não vai conseguir nada, porque o céu já está aberto. Aleluia. Ele já abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue. A Bíblia diz: entremos com ousadia no Santo dos Santos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O salmista diz assim: como o servo olha para as mãos do seu Senhor, pode deixar, olha para as mãos do seu Senhor, e a serva para as mãos da sua senhora, assim os meus olhos estarão atentos ao Senhor, até que venha a piedade sobre nós. Então, queridos, enquanto não vier o dia da redenção, continue olhando o céu. Ah, pastor, está difícil. Continue olhando o Senhor. A esposa do Nelson lá atrás: meu filho está na UTI. Continue olhando o Senhor. Ah, eu estou desempregado. Continue olhando o Senhor. Ah, coisa está terrível lá em casa. Continue olhando o Senhor. Ah, pastor, eu estou desanimando. Continue olhando o Senhor. Ah, pastor, eu estou fraquejando. Continue olhando o Senhor. Como disse a canção que foi cantada: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira nunca, no curral não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, eu vou continuar olhando para Ele e me alegrando por tudo aquilo que Ele já fez por mim, independente do que aconteça. Mas Ele diz: eu me alegrarei no Senhor, porque Ele me fará andar nas alturas. Diga para quem está ao teu lado e fala: você não tem noção. Você não tem noção do que Deus ainda vai fazer na tua vida. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos enquanto você se prepara. Bote a mão no seu coração. Pai,
Em nome de Jesus. Tua palavra foi ministrada nessa noite. Palavra, Senhor, que liberta. Palavra, Senhor, que ilumina. Palavra que gera fé. Palavra que restaura. Palavra que dá vida. Palavra que santifica. Palavra que nos leva ao lugar da vitória. Glória a Deus. Meu Deus, haja em favor do teu povo, Senhor. Os nossos olhos estão postos em ti. Nós esperamos em ti, porque não há outro Deus além de ti, Senhor. Nós estamos aqui como os teus servos, teus súditos, totalmente dependentes de ti. E eu te peço nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, haja, Senhor, em favor da vida dos teus filhos. Oh meu Deus, visita aquela aldeia mais uma vez, Senhor. O Davi não teve mais convulsão. Ó Deus, mas nós queremos ver o Davi aqui na igreja. Como ele pedido para o seu pai, papai, eu sair daqui, eu quero para a igreja louvar a Deus, papai. Oh Senhor, dá saúde àquela criança, meu Pai. Em nome de Jesus, faz o impossível, o extraordinário, para que teu nome seja glorificado. Oh meu Pai, teus filhos e filhas que estão com palmas na justiça, meu Pai, bate o martelo em favor dessa pessoa. Oh meu Deus, aqueles que estão desempregados, esse pai de família, essa mãe de família, meu Deus, em nome de Jesus, que tu possa revirar esses papéis aí, nessa RH, para que se encontre o currículo da tua filha, do teu filho, para que ele possa ser chamado e o teu nome seja glorificado. Oh Pai, se entrou alguém aqui desanimado, Senhor, renova o ânimo, a alegria dessa pessoa e dá certeza que tu estás conosco, independente das situações. Abre a visão espiritual da tua igreja, Senhor.